Então, pronto. Boa noite para vocês de novo. Hoje, antes de começar, meu marido vem pup, porque ele tá levando o pup para dormir, meu cachorrinho. Antes de começar hoje, o tema, quero entender se vocês puderem ou digitar para mim ou abrir o microfone e falar, se vocês conseguiram provar ou experimentar a pausa. Se teve algum tipo de desafio que exigiu de vocês que vocês usassem a pausa como recurso. Vocês podem me contar se houve isso? Passaram? Quem levanta o dedo aí? Ninguém passou? Nossa, que coisa boa. Passou? Olha, gente, quem não passou é porque tá faltando relacionamento humano na vida de vocês, gente. Então, assim, precisa sair para dar um giro na rua, entendeu? Encontrar o povo na esquina, falar um pouco com o vizinho, tá faltando, gente. Se não apareceu esse desafio, e aí Ir no se supermercado, no e bater uma supermercado, porta. tá faltando ir para a escola, na porta da escola, né? Tá O desafio faltando. é constante, né, Vivi? Nossa Senhora, e é sobre esse desafio que vocês Diário. vão falar hoje. É um desafio diário mesmo. Diário. E é um desafio que amarra o nosso ego mesmo, né? Que eu acho que eu me lembro quando comecei esse desafio que chama-se Tikkun. Na Kabbalah, vocês vão ver o nome disso nos artigos como Tikkun, com dois Ks, né? Tikkun com dois Ks. E esse nome Tikkun significa em hebraico correção. E o que efeito que ele tem na nossa vida, né? Qual que é o objetivo do Tikkun? É você evoluir. Então, desde que você nasce, que você vem aqui para esse mundo, né? Eu brinco, tem gente que vem a passeio, né? Mas, assim, na teoria, todos nós viemos com a missão de evoluir em algum aspecto, né? Então, quando a gente nasce, a gente é pequenininho, nasce na nossa família, a gente nasce com a nossa própria essência, que, se a gente for levar para a psicologia, para a psicanálise, vocês vão ver que começa com a teoria do apego, o tipo de apego que essa criança vai desenvolver. Depois do apego, vai vir a formação do ego, que são os mecanismos de defesa, então vai começar a aparecer, a desenvolver o ego. E por que o intuito do ego desaparece? Porque começa a desenvolver a personalidade, a criança começa a mostrar quem ela é. A partir do que ela mostra quem ela é, obviamente, começa a se cortar as arestas, né? Começa a mostrar e os pais têm ideais para com a criança, muitas vezes, ou às vezes nem têm ideais, às vezes negligenciam 100%, não querem saber quem é a criança. Então, acaba que a criança cresce num ambiente onde ou alguém apara as arestas, ou ela não é reconhecida pelas necessidades, enfim. No natural, as necessidades básicas dela não são supridas, porque são avaliadas ou julgadas de acordo com a personalidade que ela, né, que ela tem. Por exemplo, tá? Uma criança que é introvertida, e isso é comprovação científica, não sou eu que estou dizendo, ela tende a sofrer maiores exclusões do que a criança que é extrovertida. A criança que é extrovertida, que é aquela que chega, é comunicativa, dança no meio das outras, fala, canta, né, se expõe, a tendência dessa criança de ser aceita no meio é muito maior do que a criança que é tímida, que não conversa. Não sei se já aconteceu com vocês quando era pequeno, ou eu mesma fiz com o meu filho muitas vezes até eu aprender que não podia, mas cumprimenta o fulano, por que você não vai cumprimentar? Você não falou oi? Tem que falar oi. E às vezes a criança é introvertida e a natureza dela é não falar oi, é não expor ao desconhecido. E a gente faz lá, né, caceta a personalidade dela, né? Vai dizer, como assim não vai falar oi mal educado? E às vezes não é falta de educação. É uma questão da própria personalidade, a retração da personalidade, no senso que o introvertido só vai cumprimentar o externo quando ele tiver segurança com o externo, ou seja, confiança no externo. Então, ele não vai falar oi para quem ele não tem intimidade e vínculo, quem ele não viu 2, 3 vezes. A natureza dele é não cumprimentar, porque não faz parte do circuito. E não é porque ele é mal educado, é simplesmente porque ele tem vergonha de se expor a quem ele não conhece, mesmo que seja só com a fala, né? Ele tem vergonha, né? Ele tem
medo da exposição, medo de falar uma palavra errado, medo de dizer um oi numa voz muito fina ou muito grossa. São milhões, zilhões de conexões que são feitas na hora que você diz: fala oi, menino. Que você que não está naquela posição e nem tem aquela idade, não está em grado de entender a quantidade de conexões que estão acontecendo simultaneamente ali. Porque aquela neuroplasticidade ainda não existe, né? Então, o que nós chamamos de Tikkun para o hebraico, na psicologia nós vamos chamar de neuroplasticidade. Ou seja, a abertura do mapa, a abertura das experiências, né? Você ampliar o seu ângulo de visão e possibilidades, você tornar mais a zona de esforço, mais conforto. Então, o Tikkun, a correção, ela para a neurociência é aplicada à neuroplasticidade. O que a gente diz na neurociência é que quanto mais experiências a pessoa tem, ela vai tendendo a aceitar mais as coisas, a julgar menos e a ser mais solícita e empática com o meio. Quanto menos vivência, menos experiência, quanto menor o mundinho dela, né? Quanto menor as experiências de vida que ela tem, menos acesso a essa neuroplasticidade, mais engessada ela vai ser, mais tendenciosa a repetir os mesmos movimentos ela será. Então, quando ela nasce desenvolvendo a teoria do apego, vai começar a mostrar a personalidade, e aí, para não sofrer com essas retaliações do meio, ela começa a gerar os mecanismos de defesa do ego, né? Que são os esquemas mentais, que a gente fala bastante, né? Essa semana eu vou começar a compartilhar o curso, o primeiro curso, desde o comecinho, com o grupo 1 e 2, e vou começar a compartilhar os esquemas mentais no grupo 3 e 4, para não ficar confuso, porque senão as pessoas têm lá no grupo, né? Não vai sair de lá, vai ficar lá. À medida que elas conseguem, vão assistindo, reassistindo e vão vendo o material. É mais simples, né? Até porque não é um material, como é denso o material, não é um material que você pode pegar para você assistir um dia inteiro, por exemplo, né? Bom seria se fosse assim, a gente absorvesse tudo. Porém, como é denso, o ideal é todo dia a gente ter contato com esse material, contato com o que se fala, e aos poucos a gente começar a se direcionar em virtude desse material. Então, o Tikkun, para a Kabbalah, ele tem como proposta corrigir você, né? Então, quando você nasce como alma humana, você vem com um processo evolutivo para fazer. Você pode acreditar que você nasceu na casa errada, que você teve o pai errado, ou que você teve a mãe errada, ou que você teve os irmãos errados, ou que você se casou com a pessoa errada. Mas a realidade é que não existe erro no universo. E essa é a coisa mais maravilhosa do universo, a perfeição. Aquilo tudo que aconteceu até hoje na sua vida, e não importa qual desastre tenha acontecido, só aconteceu porque existe um tikkun, uma correção a ser realizada ali. Vocês devem ter visto já pessoas que dizem: meu Deus, eu larguei do serviço do trabalho porque eu tinha um chefe abusivo. Aí vai procurar um outro serviço, aí tem um outro chefe que é abusivo de novo, né? Aí termina com o casamento, separa do casamento, vai lá, porque o cara é alcoólatra, né? Aí vai lá e casa com o outro que bate. Ou seja, atrai o abuso para a vida de novo. Então, a gente vê essas decorrências, né? Essas coisas que acontecem como rotina na vida de algumas pessoas, né? Aquela atração do problema. E eu vou chamar de atração da correção. Existe algo da sua alma ali a ser corrigido. Eu vou usar hoje o nome de essência, de alma, porque nós estamos falando do Kabbalah, mas eu posso levar para a psicologia e falar: existe algo na sua essência para ser modelado. Não necessariamente eu preciso falar de alma, né? Porque alma e essência é a mesma coisa, tá? Quando eu comecei a estudar Kabbalah, e eu já estava estudando há 1 ano e meio os esquemas mentais, eu me surpreendi muito com a similaridade dos eventos, com quantas coisas eram parecidas. Por exemplo, o Kabbalah prega que tudo na vida que a gente foge ou tenta fugir é o medo, o vazio, a falta e a dúvida. São só essas 3 coisas. E aí, se você for pegar todos os esquemas mentais, os 18 esquemas mentais, e eu sentei aqui para correlacionar para vocês os 18, porque eu acho que a gente é meio louco da cabeça mesmo, né? A gente gosta de fazer associação.
como todo bom cabalista que eles falam, né? Cabalista gosta de fazer associação, e eu amo associação. Então, se você pegar as tabelas dos esquemas mentais dos 18, esquema de abandono e instabilidade, por exemplo, o que ele quer dizer? Ele quer dizer falta, né? Falta de ter alguém para mim e eu ter a segurança de que essa pessoa não vai embora. Então, é um esquema voltado à parte de segurança. Segurança é falta, é vazio. Então, se eu falar de abuso e desconfiança, eu estou falando de dúvida. Então, é uma dúvida. Se eu falar de depressão emotiva, depreciação emotiva, que é quando você tem como falar no brasileiro, deprivação emotiva é privação de afeto. Privação de afeto, o que que é? É um vazio, uma falta. Quando a gente fala de vergonha, esquema de vergonha e de inadequação, que é defeito e vergonha, defectividade e vergonha. O que que fala de defectividade e vergonha? Nós estamos falando de paura, de medo. Medo de não ser aceito, medo de não ser amado. Então, você pegar a exclusão social e alienação, o que que a exclusão social é? É medo. Então, se vocês pegarem os 18 esquemas mentais, dependência e incompetência. Dependência é vazio. Eu preciso depender de alguém, porque se eu não depender de alguém, eu não me sinto completo. Se você pegar vulnerabilidade, o que que é? Medo. Vocês viram na pandemia quantas pessoas passaram pelo esquema de vulnerabilidade? Eu recebia no mínimo 15, 16 WhatsApp de pessoas com ataque de pânico. Que eu não sabia como seria, se todo mundo ia viver, não ia viver, se ia morrer, não ia morrer. Tem gente aí do Brasil me mandando mensagem por causa da guerra da Ucrânia. Preocupado com o que vai acontecer com a gente que está aqui, ou se vai atingir alguma coisa aí, ou se a gente vai morrer aqui. Porque é esquema de vulnerabilidade. E esse esquema de vulnerabilidade é o quê? Medo. Emaranhamento de self. O que é o emaranhamento de self? É falta. Quando eu não desenvolvo o meu self, quando eu não tenho direito de ser eu mesma. É porque me falta uma parte. Então, quando eu tenho um self emaranhado com a minha mãe, um self emaranhado com o meu pai, a tendência é que eu não sei ser eu mesma. Falta uma partinha para eu me sentir completa. Então, é falta. Fracasso. Esquema de fracasso. O que que é? É medo e falta ao mesmo tempo. E pode ter dúvida ainda para vocês poderem ver. Por que pode ter dúvida? Porque se eu for para um processo onde eu vou ser hipercompensada no fracasso, a tendência é que eu nunca aceite esse fracasso. Eu sempre vou ter dúvida dele. Vou sempre dizer, não, imagina, vou gastar mais do que posso. Não tem problema. Autocontrole e disciplina. O que é dúvida do limite? É dúvida. É falta do limite. É falta. Submissão. O que é? É paura, medo. Medo de não ser aceito. Por isso eu sou submisso. Por que eu faço um autossacrifício por uma pessoa? Eu faço porque eu tenho medo. Ricerca de aprovação e reconhecimento é procurar ser reconhecido pelas pessoas, né? Busca por reconhecimento. É necessidade de ser aceito. E por que a gente tem essa necessidade de ser aceito? A gente tem medo de não pertencer. Porque a gente sente falta de pertencer. Negatividade e pessimismo. O que é falta? Então, se vocês forem pegar punição, estándares severos, punição é 100% atrelada à dúvida. Estândar severo, que é o padrão inflexível, é a dúvida. Meus esquemas mentais não estão atrelados à primeira fase de infância. Isso é muito legal, porque a primeira fase de infância é o vazio, a falta. A segunda fase de infância, quando os esquemas mentais pegam, eles vão para o medo. A segunda fase é quando eu já tenho mais noção do meio. E a terceira fase dos esquemas mentais é a dúvida. É quando eu já tenho um pouquinho mais de experiência. Então, os meus aconteceram provavelmente nas fases que passaram a fase inicial de vida, que é a fase onde não se fala, que vai até os 3 anos. Dos 3 aos 5, você vai a uma outra fase de esquema, que é a questão do medo. E dos 5 até os 7, e daí para frente a gente vai na dúvida. Meus esquemas mentais, gente,
Padrão inflexível, é postura punitiva, né? Que é o standard severo. O meu esquema mental de defectividade e vergonha, de desconfiança e abuso, tá muito atrelado à dúvida. Muito atrelado à dúvida. Então, se vocês forem pegar e olhar, a gente foge desses 3 circuitos. A gente foge de ter medo, a gente foge de faltar alguma coisa pra gente, de sentir o vazio, de não ter o vazio, e a gente foge de ter dúvida. A gente quer ter certeza, ou seja, a gente quer ter segurança. E o que Qigong vem para fazer? Ele vem para corrigir o seu ego. Você nasceu perfeito, como todas as almas do mundo. Só que ao longo da sua estrada, você viveu experiências que ainda você não tinha neuroplasticidade para poder organizá-las e tirar aprendizado com elas. Então, lá naquela época, quando você era pequenininho, você não tinha circuitos bem desenvolvidos para poder vencer essas etapas egóicas. E aí o que aconteceu foi que você ainda é primitivo. Você não desenvolveu em algumas etapas cerebrais. Você continua agindo como se você tivesse 5 anos, como se você tivesse 3, como se você tivesse 7. Em situações atuais. Mas como a gente pode agir assim, Vivi? A gente pode, porque infelizmente acontece muitas vezes de não termos orientação de que existem outras formas, de que existem outras opções. E o nosso cérebro sozinho, ele não capta, ele vai no piloto automático para poder sofrer menos possível. Mas a gente não tem essa capacidade de parar e falar, não, peraí, eu vou provar isso aqui, eu nunca gostei. Gente, eu odiava cebola, minha vida inteira eu odiei cebola. Tem 3 anos que eu experimentei a cebola de novo. Eu odiei cebola a vida inteira. Daqui a 3 anos atrás eu experimentei a cebola, eu amo cebola, gente. Vê se pode. E eu odiava de ouvir o creque da cebola e me arrepiar o braço. Eu falava, odeio cebola, gente, pelo amor de Deus. E hoje eu amo cebola. Então, veja, a gente precisa reprovar, reexperimentar coisas, né? E o que o Qigong tem como efeito na vida da gente? Quando ele só acontece quando existe a permissão. E isso é uma regra espiritual. Ninguém vai mexer em você se você não permitir. Você vai ter vários eventos e vários sinais à sua volta, mas você só vai acatá-los se você permitir. E se você é uma pessoa que lê livros, está buscando coisas, né? Não importa se você está praticando ou não, porque eu não estou nessa discussão, tá, gente? Mas se vocês estão lendo livros, vocês estão buscando, significa que vocês estão dizendo sim ao Qigong. E aí, quando a gente diz sim ao Qigong, o que acontece? Coisas acontecem com você. Luzes são apagadas. Apagar a luz para gente que estuda o Kabbalah significa uma oportunidade de evolução. Todas as vezes que alguém vem e aperta, aciona o seu botão interno de ira, de raiva, de dúvida, de dor, de vulnerabilidade, aciona o seu botãozinho. O que esse ser iluminado está fazendo na sua vida é trazer a luz. A oportunidade de você crescer. A oportunidade de você dizer, uou, o que isso quer me ensinar? É que a gente fica tão atento ao estímulo-resposta, né? A gente é tão reptiliano, o cérebro da gente é tão acostumado a instinto e resposta, que a gente não para e fala, cara, o que você está querendo me ensinar, criatura? A gente não para, né? E aonde estão os ensinamentos na maior parte das vezes, em maior grau? Dentro da nossa casa, gente. Tá com o cachorro andando ali na sua frente, tá com o seu filho, com a sua filha, tá com o genro, com as nora, tá com a mãe, com o pai, tá nos colegas de trabalho que você convive mais tempo. Ali estão os maiores aprendizados. E se essas pessoas participam da sua vida, você pode ter certeza que elas estão ali na firme missão de auxiliar você com o seu Qigong, com a sua correção. Cabe a você querer aprender ou não a lição. E se você se recusar a aprender, o que acontece? Ela continua ali se repetindo até que você diga: não, eu vou topar a parada e vou fazer a prova. Enquanto você não faz a provinha, fica ali se repetindo aquele circuito. E é por isso que muitas vezes as pessoas passam pelos mesmos cenários. Elas perdem o emprego várias vezes, né? Eu tenho uma pessoa que estava contando para mim assim: Viviane, eu não posso economizar dinheiro porque é só eu fazer uma economia, uma reserva, que acontece alguma coisa extra, algum gasto extra e eu perco dinheiro. Aí eu falei, mas o que esse Qigong aí, o que essa correção está querendo te ensinar?
reflete. Qual é a dinâmica que isso está querendo te ensinar? Se todas as vezes que eu economizo eu perco, que mentalidade eu tenho com relação a isso? Como é a minha mentalidade com relação ao dinheiro? Será que a minha mentalidade é que eu posso ter dinheiro, eu mereço ter dinheiro? Será que eu não tenho um sistema ali alavancado de depreciação de mim mesmo? De achar que eu não mereço ter? Ou que se eu tiver eu sou mais que alguém? Será que eu não tenho uma questão de arrogo e grandiosidade como evitamento? Evitação? A gente é super contra pessoas que são arrogantes, né? Que têm a sensação de ser mais, os narcísicos da vida. Mas os narcísicos também têm um ponto que é positivo. Tem sempre algo que pode somar. Então, a gente tem que parar com o olho do julgamento e começar a olhar em profundidade. Não pessoalmente as pessoas que estão na nossa vida. Não o Vanderlei, a Nina, a Maísa, a Natália, a Márcia, a Odete, a Cíntia. Mas olhar a lição. E agradecer o personagem, né? Cíntia, obrigada por você estar fazendo parte do meu Ticum aqui e me ajudar. Mas obrigado por fazer parte do meu Ticum, né? Aceitar que aquilo está vindo na sua mão, não com o intuito de destruir você ou de acabar com você, mas de te dar uma oportunidade de amadurecer mentalmente, de evoluir. Mas aí, Vivi, isso aí passa? Não, filho, não passa. Nós nascemos aqui para esse planeta, para essa vida, como seres egóicos. E um momento que você deixa de vigiar, e isso é bíblico, orar e vigiar. O momento que você deixar de vigiar, minha filha, ali está a sua destruição. Não tem. Não é assim que eu trabalhei e tá pronto. É o mesmo de você me dizer que você malhou durante 2 anos, tá com o corpo super esculpido e que você parar de malhar hoje vai deixar você malhado pro resto da vida. Mentira, não vai. Precisa manter os músculos alinhados, treinados, né? E como é que se faz para treinar os músculos? Vivi? É prática, não tem outro jeito, é prática. Mas você precisa ver graça na experiência terrestre. Você precisa ver graça no que você está passando. Você tem aquela vizinha chata que para você toda hora para ficar falando mal da vida dos outros? O que ela quer te ensinar com isso? Qual é o ticum ali? Será que você veio para levar a luz para a vida dela também? É não ser o efeito, é ser 100% a causa, né? Quando você reage a alguém que está sendo a causa, você passa a ser o efeito, né? Se eu te der um tapa, você vir e me dar um outro tapa, você acabou de ser o efeito do meu tapa. Eu uso sempre aquela historinha do mestre que estava tentando tirar uma cobra do fogo e a cobra picava ele e ele tentava tirar de novo. E ela picava e ele tentava tirar de novo. Até que o discípulo pergunta, mas mestre, o senhor não está vendo que ela está picando você toda hora? Por que você vai ficar tirando ela aí? Deixa ela morrer queimada. E o mestre simplesmente diz, a natureza da cobra é me picar. E a minha natureza é salvá-la. Eu preciso respeitar a minha natureza. Quando você deixa de respeitar a sua natureza para ir de encontro à natureza do outro, a copiar o movimento do outro, você passou a reproduzir como efeito a escala das dores das outras pessoas. Se alguém te ofende, você tem a necessidade de voltar a pessoa àquela ofensa, você não é melhor que essa pessoa. Você é igualzinha. Não tem como você julgar que a pessoa é isso ou aquilo. Você está no mesmo estágio que ela, evolutivo. As duas precisando se trabalhar. Mas, Viviane, eu não consigo me segurar porque a pessoa me ofende muito. Filha, quem se ofende é o ego. Aí o que você precisa é entender o que tem aí de ticum. Qual é a dinâmica que eu preciso aprender? O que ele quer me ensinar? Que filme está passando aqui na minha cabeça? Que vozes estão vindo? Porque vem as vozes, tá, gente? A voz que diz, fala alguma coisa, grita com ele. Fala o que você está pensando, não deixa quieto. E eu falo, o primeiro estágio da gente é o silêncio, tá, gente? É a pausa, mas é uma pausa externa.
E eu me lembro disso, que era horrível, porque assim, eu me lembro que o Rabino falava para mim assim, olha, vocês têm que fazer a pausa e dentro de vocês também tem que acalmar, não pode acalmar só fora. E eu falava, gente, mas isso é muito difícil, porque eu não tô conseguindo acalmar nem fora, que dirá dentro. E aí ele falou, não, então vamos por partes. Eu falei, agora nós estamos falando a mesma língua. Acalma a parte de fora primeiro. Aí funcionou, porque eu comecei a ter controle primeiro sobre o externo. Eu não vou falar. É o que eu fazia, eu parecia a louca da respiração. Se desse um saco para mim, eu puxava. Eu parecia a louca da respiração. Mas funcionava, porque daí eu ficava ligada na respiração e o povo começava a rir de mim, porque, né, a louca da respiração, literalmente. Mas aí saía daquilo ali. Então, eu comecei a respirar. Esse pausa aqui, Piacere, não funcionou para mim muito tempo, porque pausa aqui, Piacere, uma ova. Eu tô aqui morrendo, afogada nas minhas próprias palavras, entendeu? Não funcionava. Então, assim, funcionou a respiração. E aí deu certo, porque eu comecei a respirar. E hoje, o meu contra-ataque às ofensas, eles são muito menores. Eu não vou dizer para vocês que eu venci todos os obstáculos, não, porque eu tô viva, né, gente? Se eu tô viva e se eu tô aqui ainda, podem ter a certeza mais que absoluta que tem caminho aí, né? Se eu fosse uma santa, tava morta. Gente que tá muito evoluído não continua vivendo nesse mundo. Então, se eu tô aqui ainda é porque a minha evolução não terminou. Então, não cheguei ainda nesse estágio de santidade. Eu ainda tenho alguns buracos, algumas lacunas que eu tenho que me segurar e ficar atento. Mas hoje é muito menor. Antigamente, qualquer faísca que caísse no chão já me fazia mal, e já me fazia balar o bambu, entendeu? Porque eu sou aquela pessoa que externiza, né? Que externaliza a coisa, né? Então, boa noite. oi, meu coração, tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Saudade de você. Verdade. Eu sou a pessoa que fala, que coloca para fora. E aí o que acontece? Eu aprendi a não colocar. De começo foi muito difícil, mas hoje a coisa está muito mais calma. Eu sinto que as ondas são menores, que a vibração é menor e que eu consigo me manter calma quando alguém conta. Eu lembro da minha mãe desabafar alguma coisa que meus irmãos fizeram ou coisa desse tipo e eu ficar emputecida dentro de mim com aquela sensação. E no fundo, coitado da minha mãe, só estava desabafando. Eu lembro dos meus irmãos desabafarem alguma coisa comigo e, meu, aquilo ali me emputecia. Me deixava... Eu queria eu mesma fazer justiça com a própria mão, entendeu? E aí eu falava, cara, eu não sou melhor que nenhum deles, porque eu tô aqui tentando fazer justiça com a minha própria mão, sendo que, meu, quem sou eu nesse planeta, né? Sou uma centelha, uma faísca do nada, né? Vamos dizer assim. E aí, o que a pessoa queria? Era só desabafar. E aí eu escutei, aprendi a escutar, aprendi a entender que às vezes o que a pessoa fala não é o que ela sente, é só ali, né? É o ticum dela, isso não é um problema meu. Cada um com seu ticum, entendeu? Não tem nada com isso. Eu mal dou conta do meu, que dirá dos outros. Então, tá lá só desabafando. Não tá falando mal de ninguém, não quer o mal de ninguém, não é só desabafo. E se você tiver condição de receber aquele desabafo, mas não personalizar ele, não personificar, não catar, não grudar nele, aquilo vai embora, né? Vai embora, passa. Amanhã já é outro dia, né? Eu falo que muitas vezes eu uso o discurso do nossa. Às vezes a minha mãe quer desabafar algumas coisas e eu uso esse discurso. Eu falo, mãe, nossa. Mãe, nossa. E o nossa super funciona com quem quer desabafar. Tudo que a pessoa quer ouvir de você é o nossa. E pronto. Acabou. Você vai do começo ao fim com nossa que você acertou. Pronto, resolveu o problema. Até o final da conversa você tá livre. Nossa, super funciona. Não precisa de tanto discurso, né? Eu me fixo no e no nossa. 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 E assim eu vou até o final, até acabar a conversa. Então, é só criar uma condição de não se envolver ali no processo, de não gerar esse processo, né? Porque o ego tem a necessidade da manifestação. Ele precisa dar a opinião dele. Ele precisa expor. E se ele não expõe na língua, ele expõe dentro, né? Lá nos pensamentos, dizendo: mas esse povo é folgado, hein? Tá tentando abusar de você. Você tá pensando o quê? Você acha que eu não tô vendo o que você tá fazendo? Não, eu tenho que ser boazinha, porque senão vão descobrir que eu sou ruim. E eu me lembro quando eu comecei a fazer as observações
a meditação do ego, as observações, e depois com o Kabbalah, que a gente tinha que fazer a pausa, começa a vir para vocês o Tikkun, a correção, começa a aparecer para você o que você precisa corrigir, qual que é a parte de você que ainda não está curada. Cara, eu me assustei tanto porque eu me vi uma pessoa boa, entendeu? Quando eu comecei a ver aquela quantidade de coisa ruim, eu falava, meu Deus do céu, o caminho é longo. É duro. Não é que tá fácil, não. Tem muita dificuldade pela frente. E aí você começa a pensar, caramba, mas será que vale a pena? Daí vai, quer saber? Já tô na estrada mesmo, né? Então vamos. E continua a vida, porque é assim. Vai ter muitas coisas, tem muitas coisas. Hoje mesmo recebi um áudio, meu marido que me mandou, depois eu coloco no grupo para vocês verem. Um rapaz, um menininho de 13 anos que matou os pais aí no Brasil, né? E aí eu vi o pessoal do grupo, e aí tem o áudio ele contando como é que ele fez, como é que ele matou a mãe, como é que ele matou o irmão de 7 anos e como é que ele atirou no pai, deixou o pai paraplégico. Com a arma do pai dentro de casa, porque os pais tomaram o celular dele, né? E aí a primeira coisa é o julgamento do garoto, né? O julgamento seja, nossa, coitado, ele é um menino, ou o julgamento seja, nossa, como ele é um monstro, matou a família inteira. Mas o fato, gente, é que entre o céu e a terra tem mais que urubu e avião. Essa pessoa, ela tem um traço de psicopatia, mas a gente que não tem entendimento da doença, a gente vai julgar isso como sendo condenável. Mas um psicopata que matou a família deu a autorização das almas da escola dele continuar vivendo, porque qualquer dia ele pegaria uma pistola, entraria na escola dele e mataria os amigos. Porque o psicopata não cria vínculo com as pessoas. E isso não tem a ver com quanto eu sou boa ou quanto eu sou ruim, é uma doença mental. E se a gente não tem conhecimento sobre o que é uma doença mental, se a gente não tem conhecimento, a gente só pega para julgar um processo sem ter conhecimento, sem saber como é que a coisa funciona, a gente está pecando por exprimir o nosso ego, por dizer que a gente seria melhor que aqueles pais. Ou que ali nós agiríamos de outra forma, quando na verdade não existe. Infelizmente, nós não temos testes o suficiente para fazer nos bebês desde que nasce, porque a amígdala do psicopata, ela tem sinais, ela tem informações diferentes, mas a gente não tem exame suficiente para fazer em todas as pessoas que nascem e poder codificar isso e dizer quem é psicopata e quem não é e treinar desde pequeno para gerar o vínculo. Então, como é que a gente vai ter essa condição? A gente pega uma criança, eu tenho a Si, que tem um filho que é autista, eu tenho a Luana, que tem um filho que é autista também. A gente pega uma criança que é autista, ela tem desvio de comportamento, e ela é muito julgada até fazer um diagnóstico. Não é que as pessoas aceitam o autismo, dizendo assim, ai, que bonitinho tem autismo. Não é assim, não. Até chegar um diagnóstico, precisa ter no mínimo 3, 4 aninhos. Não é que dá para fazer com 1 ano de idade. Só que ela já tem desvios comportamentais desde muito pequena. Ela tumultua o meio, ela é agitada, e aí ela vai ser julgada. Vai ser julgado porque ela não para quieta. Vai ser julgado. Então, o julgo da gente precisa ser delimitado pela falta do conhecimento. Quando a gente enxergar algo que deixa a gente muito desviado daquilo, da onda normal da coisa, a gente tem que parar e pensar, cara, o que será que isso quer dizer? Né? A gente precisa parar e refletir que você não, talvez dali para frente você não tem conhecimento para dar sua opinião. E tá tudo bem também, não tem problema. Vamos pesquisar, vamos olhar, vamos entender o que está acontecendo. Não vamos só querer se manifestar, querer dizer para o universo. Porque dessa forma de manifestação que a gente faz, que não agrega, nós estamos o tempo todo apagando a luz da nossa vida. O tempo todo trazendo para a nossa vida os desastres que a gente passa, né? Aceitar o Tikkun é a primeira coisa muito importante. E é um dos princípios da Kabbalah. E quando a gente fala aceitar o Tikkun, é muito engraçado, né? Eu lembro uma paciente que ela falou para mim que o desejo da vida dela era ter um relacionamento amoroso e ser feliz num relacionamento amoroso. E aí, 3 semanas depois, ela começou a fazer meditação do Kabbalah, porque ela gostou, ela queria seguir e tal. Começou a fazer as meditações do Kabbalah, perdeu o emprego. Ela falou, poxa vida, pedi um namorado, perdi o emprego. Aí eu falei, calma, calma que o Tikkun é assim. Você vai pedir e a coisa, o universo vai conspirar a seu favor se estiver no momento certo. Depois de quase 2 meses, ela foi chamada para morar na Alemanha. Por conta de um outro emprego. E ela não se casou com o alemão e não está feliz?
Então, vocês entendem que, às vezes, o Ticum não está ali na sua frente, ali, não está ali escancarado na sua frente. A correção, ela exige que você esteja aberto a fazer, né? Quando você diz, pode vir que eu vou aceitar, pode vir destinação, eu estou aqui para evoluir, venha que eu vou fazer. O Ticum vai aparecer. E a hora que ele aparecer, é só você parar de ficar julgando. É aceitar e entender os porquês. Se você achar que você é um desgraçado, porque além de tudo você pediu não ter um marido e além de tudo perdeu o trabalho, você não vai enxergar graça na vida. Seu pêndulo vai ficar só embaixo. E isso é um esquema mental de negatividade, por exemplo. Poxa, tá vendo? Perdi uma coisa e ainda perdi a outra. É um esquema mental de negatividade. Tá ali o Ticum para você vencer. Então, transporta isso para a sua vida. A primeira coisa é reconhecer, né? A segunda coisa que a gente, depois de reconhecer, é a gente aceitar. E a terceira coisa é transformar. E a transformação requer prática. Não pensa que vocês vão viver um Ticum na vidinha de vocês ali e que aquilo já vai... transformou. Não. Vai vir várias vezes, várias situações, várias coisas para você poder trabalhar em você. E coisas que são compatíveis ao mesmo esquema mental e que você vai precisar trabalhar. Então, não vai ser rápido assim. Essa semana, eu recebi várias... Bom, por algum motivo do universo, desde domingo eu estou recebendo casais me mandando mensagem se eu atendo terapia de cópia, terapia de casal, por desentendimento, por separação. O universo conspirou para cair na minha mão um monte de casal com problemas de relacionamento. Só que eu não tenho agenda. E eu falei, olha, meu compromisso com vocês eu não posso atender vocês agora, porque eu estou sem agenda, mas eu vou postar coisas, eu vou escrever coisas, eu vou postar coisas, videozinhos que possam ajudar vocês a entenderem melhor a relação. Então, meu compromisso foi que eu ia postar algumas coisas para poder trabalhar a relação. E aí, no começo do ano, eu comprei os livros do meu filho para a escola dele. E ganhei um bônus de uma livraria que se chama Libratio, aqui na Itália. E pasmem, hoje chegou meu bônus. Eu não sabia o que era, porque era um presente. Kabbalah, a lei espiritual para as relações humanas de casais. Eu comprei livro de escola, tá, gente? Livro de escola, da primeira escola média do meu filho. Eu não comprei absolutamente nada com conexão disso. Tá aqui. Vocês entendem que é assim? O canal só precisa estar aberto. A coisa vai chegar na sua mão. Mas pode não ser do jeito que você programou. Talvez não seja do jeito que você espera. Talvez não vá chegar naquele conto de fadas que você fez para a sua vida. Mas vai chegar. É só você estar aberto a viver essa experiência. Agora, não existe só receber. Tem que doar. E a nossa doação é em forma de ticum, por exemplo, de aceitar o nosso ticum. De doar a sua energia para o universo em forma de aceitação. Em forma de você não questionar a sua destinação. Em forma de aceitar, meu filho, que não adianta você brigar porque riscaram a sua máquina, o seu carro. O seu carro nem é seu. A hora que você morrer, ele não vai com você. Eu falo pro meu marido que o único apego que eu tenho é com os copos e com as taças. Eu sou a louca dos copos e das taças. Vocês verem minhas postagens, eu tô sempre postando mesa posta, viu, gente? Que eu amo mesa posta. Ó, isso aqui é um armário lotado de taças e pratos. Vocês não têm ideia, eu sou a louca da taça. Eu falo pra ele, o dia que você for me enterrar, por favor, só me enterra com meia dúzia de pratinho na mão. Quem sabe eu subo, né? Posso formar uma mesa lá em cima. Põe flor não precisa da flor, pode ser os pratinhos. Mas a verdade é que a gente não leva nada, né? A verdade é essa. O pessoal fala, minha mãe fala, que dó, você tá usando as coisas na mesa. Mãe, se quebrar, filho, quebrou, porque não vou levar embora. Fica aqui. Vai saber quanto eu posso usar disso, né? Tudo isso que você tem aqui é tudo para usar, gente. Para usar e largar. Não tem como transportar. Vai usar e você vai embora. E vai embora de preferência com a menor bagagem possível. Com seu zaninho menor do que o que você recebeu aqui quando você chegou. Se você ir embora com a mochilinha menorzinha, você já está com papel grande. Se você tiver uma mochilinha da mesma medida que você chegou, você também já está evoluído, porque o principal é não aumentar a mochila, entendeu?
não carregar mais, além do que aquilo que você já trouxe quando você chegou aqui. Então, é tentar só não aumentar a mochila. Essa é a nossa condição. E aí entram os princípios que a gente pratica no Kabbalah. Eu vou postar para vocês depois os princípios. Mas o primeiro dele é: não acredite em uma única palavra que você lê. Faça o test drive de todas as lições que você aprendeu. O Kabbalah explica que não importa o que estejam dizendo a você no podcast, não importa o que eu estou dizendo aqui nesse minuto para vocês. Vocês precisam pôr em prática as lições para entender se aquilo faz sentido e vibra a sua alma. E se não vibrar a sua alma, não é para você esse conselho e basta, vamos seguir. Então precisa provar, precisa experimentar. A lição só é aprendida se você fizer um test drive. O princípio 2 da Kabbalah. Existem duas realidades básicas, o nosso mundo do 1% e o mundo do 99%. O do 1% é a luz, o 99% é a escuridão. Mas por que existe a escuridão, Vivi? Existe como oportunidade para você ter o Tikkun, a correção. Se não fosse a escuridão, nós não teríamos oportunidade de corrigir as coisas que a gente precisa corrigir para evoluir. Então é por isso. Princípio 3. Tudo que o ser humano verdadeiramente deseja na vida é luz espiritual. Nós estamos no quinto nível de desejos, no quinto hemisfério. É a quinta geração, que é onde a Kabbalah, 2000 anos atrás, dizia que ela seria reconhecida mundialmente. E por que ela seria reconhecida? Porque ela é a ciência mais antiga que existe no mundo. Os manuscritos religiosos mais antigos são da Kabbalah. E o mundo está saindo do nível 4, que é o mundo dos desejos, onde, por mais que a gente deseje, a gente não alcança e fica frustrado. A gente está sempre com a sensação de ter um vazio dentro de si. Parece que está sempre faltando alguma coisa, seja um objeto novo, uma compra nova, né? Ligar para a Amazon para entregar alguma coisa, mas a gente está sempre faltando alguma coisa. Tem sempre algo que a gente esteja desejando a mais. E a gente está subindo o nível. No quinto nível, o que as pessoas vão encontrar a cura do vazio pela ligação da espiritualidade, pela ligação, a conexão com a luz. Então, quem não provar do tripé corpo, mente e espírito, vai se sentir vazio. É a geração mais pobre que nós vamos ter. Porque vai haver a divisão das riquezas no mundo todo. Ninguém mais vai ser tão rico. A riqueza vai ser dividida entre o mundo. Isso já está acontecendo, se vocês forem ver. Ninguém vai ter tão mais que ninguém. E aí você está entrando numa geração onde as pessoas não vão ser tão ricas e vão se sentir vazias por não serem tão ricas se não buscar a espiritualidade. Olha que mágico. É um universo perfeito. É o equilíbrio entre a natureza e o Criador. É lindo isso. O propósito da vida é a transformação espiritual de um ser reativo a um ser proativo. De um ser que aceita o Tikkun e age, transforma através dele, ao invés de ser um ser que reage ao Tikkun, que vai lá e briga com o Tikkun, que dá um soco no Tikkun que aparecer, entendeu? Você é meu Tikkun da vez, meu filho, vem cá que você vai levar um soco. Então, ao invés de a gente reagir ao Tikkun, a gente começa a se transformar através dele. Então, esse é o propósito da vida, a transformação. O propósito da vida é receber a luz. E como que a gente recebe a luz? Através do Tikkun, através da escuridão. E como é que a gente recebe o Tikkun através da escuridão? Tendo o propósito de transformação. Aceitando a transformação na vida da gente. No momento de nossa transformação, fazemos contato com o mundo dos 99%. Sabe aquela sensação de que você fez a coisa certa que você deveria ter feito? Você já teve aquela sensação, não egóica, mas uma sensação de paz, de serenidade dentro de você, que toma conta de você, quando você age da forma correta, mas não para se mostrar para as pessoas, porque você fez o que era correto. Não porque ninguém tem que saber, mas porque você fez o que era correto. Essa é a sensação dos 99%. Essa é a parte legal. É aquela sensação de plenitude, serenidade, que toma conta da sua alma. Não tem como descrever. O número 6, nunca, e esse nunca quer dizer nunca mesmo, jogue a culpa em outras pessoas e eventos externos.
Quem está aparecendo ali para servir de ticum para você não tem culpa. Ele está ali só para te ajudar na sua transformação. Esqueça de achar que a culpa é do outro. A culpa não é do outro, do movimento do outro, da atitude do outro. Se vocês se encontraram, é porque de alguma forma existia um processo evolutivo para você ali. Então nunca culpe o outro. Nunca jogue a culpa nos seus pais, jogue a culpa no que aconteceu com você na sua infância. Você hoje, sendo um adulto, a gente parte da premissa que você pode escolher evoluir ou não. Se a sua história de vida foi muito difícil, poxa, me dispiate, como diz em italiano. Eu sinto muito por isso. Mas você está aqui e está para evoluir. Vamos seguir. Desapegar dos ursinhos de pelúcia, né? Número 7, resistir aos nossos impulsos reativos cria uma luz duradoura. Toda vez que a gente consegue resistir à reação, consegue fazer a pausa e consegue entender o que aquilo quer dizer para você, o que você tem que aprender com aquilo, você consegue a partir dali encontrar a luz. Ter condição de viver num processo da luz, né? E não é que você não vai voltar no assunto, eu estou pedindo a você para não reagir, não estou dizendo para você que você não pode sentir, e nem estou dizendo que amanhã ou depois você não pode voltar para a pessoa que está ali reagindo a você ou fazendo uma coisa ruim com você, chegar e conversar e dizer o que aconteceu. Olha, você me fez isso, eu não gostei. Isso é maduro. Tem que voltar no assunto, sim. Eu só estou pedindo a você para você não ser reativo. Não significa não resolver as coisas e enfiar debaixo do tapete. Às vezes, dentro da sua evolução como Ticum, uma das coisas é enfrentar os conflitos. E se dentro do seu Ticum enfrentar os conflitos é uma modalidade, você precisa voltar ali e enfrentar, mas sem a reação do ego. Só pelo fato de colocar que você não gostou, o que você sentiu e externar, né, expor o que você está sentindo a respeito, né? 8. O comportamento reativo cria centelhas intensas de luz, mas no final ele deixa escuridão em seu despertar. Isso eu sempre digo. A gente vai lá, reage, né? Fala, mesmo que internamente, vai lá e solta o que você está pensando, esbraveja. E depois é 1 minuto de luz para 100 anos de escuridão. Porque parece que não passa, né? Você fica com aquela sensação de culpa porque você fez, se sentindo culpado porque você não conseguiu se segurar, se sentindo culpado porque você foi uma merda, porque você falou que não devia, porque você fez uma coisa errada. Então, realmente traz a escuridão para a vida da gente, né? Porque você está agindo de uma forma que não é a favor da sua natureza. 9. Obstáculos são a nossa oportunidade de nos conectarmos com a luz. Então, o Ticum. Qual que é a oportunidade de conectar com a luz? O Ticum. Simples assim. 10. Quanto maior o obstáculo, maior a luz em potencial. Se o seu desafio está grande, a montanha está alta, agradeça. Significa que o nível de evolução que você vai ter se você superar o seu Ticum e aceitar essa transformação vai ser imenso. Imenso. Então, aceita essa transformação na sua vida. Peça que mostre isso para você. 11. Quando os desafios parecem avassaladores, injete certeza. A luz sempre está lá. A gente sempre fala que onde domina o medo não tem fé. E por que a gente fala isso? Porque você precisa acreditar, ter a certeza que aquilo que está acontecendo com você é a medida certa do que deveria acontecer. Eu sempre repito, e o melhor acadará sempre. O melhor vai sempre acontecer. Não importa se na sua visão não é o melhor e se aquilo não tem a ver com o que você pensa na sua vida. O melhor acadará sempre. Tenha isso em mente. Injete a certeza de que o melhor é ali e é daquele jeito. Como é o caso da moça que perdeu o trabalho, por exemplo. Injete a certeza que a coisa vai acontecer bem. 12. Todos os traços negativos que identificamos nos outros são simplesmente reflexo dos nossos próprios traços negativos. Apenas mudando a si mesmo é que você pode mudar os outros. Eu tinha uma raiva quando estava falando e a pessoa não prestava atenção em mim. Estava brava, gente, não gostava. Até que um dia meu filho conversando comigo, né, ele virou para mim e disse: "Mãe, eu falo com você e você não presta atenção." Ou seja, eu cometi a mesma gafe que eu reclamava que as pessoas faziam comigo. Então a gente sempre tem pontos, às vezes em menor grau, em menores quantidades, daquilo que a gente se irrita. Só que às vezes você não tem consciência ainda daquilo ali.
Ama o próximo como a ti mesmo. Todo o resto é comentário. Ama o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo? É ter a mesma empatia que eu gostaria que as pessoas tivessem por mim. É ter a mesma condição de enxergar o outro com a mesma forma como eu gostaria que o outro me enxergasse. Eu exijo que as pessoas me amem, que elas me tratem bem, sejam educadas, que não me rejeitem. Mas eu pratico isso também? Eu também faço a mesma coisa? Ou de vez em quando eu excluo alguém, finge que não conheci, que não vi? Pratique a mesma coisa. Então, esse é o 13 princípio. E o resto é estudar. Kabbalah não é uma coisa tão difícil de aplicar, gente. Eu tenho tentado trazer para vocês a centelha, né? Agora eu estou estudando os pergaminhos do Mar Morto, que é a leitura bíblica de uma forma muito diferente. E eu estou tentando fazer as descrições deles para poder aplicar, para poder passar para vocês de uma forma muito tranquila, que eu não sei se o pergaminho do Mar Morto tem escrito em brasileiro. Eu acho que não. Tem escrito em inglês, tem escrito em italiano, em espanhol, mas eu não vi no português. Porém, é muito interessante, né? A Bíblia feita em códigos, em contos. Eu nunca entendi muito bem a Bíblia, eu sempre li, sempre gostei, principalmente de livros como Salmos, sempre gostei de livros como Lucas, como Paulo, mas eu tinha dificuldade em várias vezes de entender as histórias, né? Adão e Eva, para mim, era uma história que não entrava na minha cabeça. Como que pode a Eva maldita ter comido a maçã? Eu não entrava muito na minha cabeça as explicações. E hoje eu consigo entender que são contos, e contos muito interessantes, que têm códigos que são interessantes para você entender o mundo como funciona. É bem interessante. Então, eu vou tentar, à medida que eu puder, trazer isso para vocês, para a realidade de vocês do dia a dia. De antemão, agora, a gente vai fazer uma meditação muito rapidinho, uma meditação só de 4 minutinhos, só para vocês poderem conseguir se conectar com o Ticum de vocês. É uma meditação que vocês podem repetir todos os dias. É como se fosse um inventário que a gente faz quando a gente vai dormir, a gente vai deitar, para poder entender o que naquele dia foi um Ticum, né? E como é que ele funciona para a nossa vida. Então, eu vou pedir a vocês que vocês sentem de forma confortável. Vocês podem desligar a câmera caso vocês queiram. E eu vou falando com vocês para que vocês possam se direcionar. Respirem profundamente, relaxem os ombros. Descruzem as pernas, os pés, os braços. Mantenham uma posição confortável para vocês. Nesse momento, o que nós vamos fazer é ter um contato mais íntimo com a nossa natureza, nossa essência, nosso eu mais profundo, interior. E a gente vai avaliar o nosso dia, avaliar nossa semana. E agora a gente vai avaliar quais mensagens a gente recebeu, quais sinais a gente recebeu ao longo desse dia, ao longo dessa semana, que talvez a gente não tivesse tão preparado ainda para ler. Pode ser uma situação que apertou o seu botão e deixou você cego de raiva. Pode ser uma situação que te trouxe a sensação de rejeição, de inferioridade, de tristeza. Pode ser que você tenha recebido uma notícia que tenha te deixado vulnerável, com medo. Pode ser a dúvida de um relacionamento, ou dúvida da sua capacidade, dúvida do amor de alguém, dúvida das intenções de uma pessoa. Quando o Ticum aparece, ele vai trazer junto uma dificuldade em expor o que você está sentindo em palavras. Ele pode deixar você um pouco cego, com um nó na garganta. Pode te colocar em angústia,
ou em sensação de ansiedade. Qual a dinâmica que você tem passado muitas vezes na sua vida? Que sentimentos têm dominado você? E que oportunidade você tem visto nesses sentimentos para evoluir? Pode ser que você tenha se sentido ultimamente muito sozinho, vazio. Pode ser que você tenha se sentido com muito medo. Pode ser que você tenha sentido muita raiva, muita agressividade. Pode ser que você tenha evitado as pessoas, evitado estar em contato com outras pessoas. Pode ser que tudo te irrite ultimamente. O que esse Qigong está trazendo para você como oportunidade? Pode ser que ele te tenha trazido vergonha, mal-estar. Que coisa significa esse Qigong na sua vida? O que ele traz para você como aprendizado? O que ele quer de você como evolução? Deixe o seu pensamento livre de preocupação, de julgamento. Não importa o que venha para você, ele é só um desafio a ser vencido. Nada mais. Respire profundamente. Agradeça a sua vida. Agradeça o seu respirar. E pode abrir os olhos. E aí, vocês conseguiram visualizar alguma coisa de Qigong aí? Apareceu para vocês alguma correção aí? Se apareceu, que bom. E se não apareceu, vai aparecer. Esteja sempre pronto, porque vai aparecer. Vocês querem colocar alguma coisa para mim? Tem alguma dúvida? Querem compartilhar alguma coisa que vocês sentiram, que vocês viram? Não? Que bom que vocês estão tudo expert no assunto, graças a Deus, né? Isso é ótimo. É um assunto complexo. Diga, amor. Não, eu só tenho uma pergunta. Porque, assim, realmente, quando, até no outra live, né, que você fez, você falou assim, gente, eu mudei muito. Porque no começo, né, eu era super reativa, nananã, e eu te conheci assim, e eu achava o máximo, e para mim foi ótimo, porque é como eu era morta, parecia que eu tinha hipotireoidismo, entendeu? E aí eu precisava de ser assim, igual você, porque aí eu mandei todo mundo para aquele lugar e comecei o pessoal a me olhar, ter medo de mim. E tipo assim, gente, ó, tem medo de mim, porque eu também mordo, igual todo mundo morde. Mas aí agora, né? Aí você vem falando, né? Respira e pira. Respira, não Respira pira. respira e não pira. Respira e não pira e reage. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu queria viver naquela época. Daí eu vou contar para você Porque que é eu acho assim. que é bom também.
né? É Uhum. bom também, assim, mas assim, eu sei que é isso que você falou. Todas as vezes que nós reagimos, é 1% de luz, de satisfação, mas depois o negócio fica feio. Porque vem a escuridão, né? Vem a escuridão. É interessante isso. Mas assim, eu também acho, só vou colocar uma colocação, que a gente também não pode ficar meio bocó. Tem que falar de uma forma, né, educada, uma forma mais coerente do que aquilo que você está sentindo. Eu acho que é saber colocar as palavras, eu acho, Ou conseguir né? voltar no assunto, né? Às vezes naquele momento É, não é o melhor momento de não é o falar, melhor né? momento. Mas você É, pode voltar naquilo e colocar, sim. né? Se você ainda não Tipo tem assim, condição. é isso, mais ou menos. Mas é só essa colocação. Mas aí eu vou contar para você por que que você me Nada. conheceu naquela época. Você me conheceu na Ah, medida certa do que você precisava para evoluir. Eu tenho pacientes que me pegaram na época que eu era muito é verdade. reativa e me pegaram exatamente no ponto que eles precisavam evoluir. E aí eu consegui trazer eles para cima no ponto evolutivo deles. Só que eu também evoluí. E aí a escadinha começa a subir, né? Você vai evoluindo, você vai saindo daquele É, circuito para poder arrastar a corrente que está embaixo, né? É assim. Pode falar, é Marta. verdade. Eu conheço a Vivi há algum tempo, me ajudou bastante nessa evolução, a gente era bem parecida. Sair daqui. E Não vou sair. tudo que você tem dado para nós, né, tem nos ajudado, né, durante todo esse tempo, faz muito sentido o que você passou agora, porque tudo que a gente solta é energia. E a partir do momento que você para e respira e absorve aquilo, e não é dar resposta a tudo, né? Mas ver se vale a pena. Vale a pena você dar essa resposta. Se vale a pena você gastar essa energia, porque tudo a nossa volta é energia. E tudo que a gente manda para o universo, ele traz de volta. Então, dependendo do que acontece, eu acho que vale mais a pena você só fazer o que você disse. Aham, tá bom, que legal, porque acaba nos ajudando, né, a não absorver aquela coisa, aquela energia negativa que acaba surgindo naquele momento, e também ajuda a nós evoluirmos, porque hoje em dia eu vejo algumas coisas que acontecem à minha volta com pessoas que convivem comigo até hoje, principalmente no meio da profissional, familiar também, graças a Deus familiar está tudo bem, mas mais o profissional, que acontece as coisas diárias e que inicia muitas das vezes uma conversa, uma discussão que não vale a pena. E aí você fica nesse, tá, tudo bem, porque ajuda você a evoluir. E a evolução é diária. Eu me vendo há 2 anos atrás, me vendo hoje, é, é incrível, assim, tanto em termos de mente barulhenta, que eu sempre tive, você sabe, você me conheceu lá atrás, quanto de personalidade, que eu tenho pulsão para morte, então a minha personalidade também É, a batia minha muito de também, frente com isso. pulsão de É, morte é agressivo, né? A tendência é agir com exatamente. raiva, agir com Toma lá da agressividade. cá, né? É. E hoje me vendo assim, então é um trabalho difícil, diário, mas hoje no dia a dia, às vezes eu me vejo em alguma situação que eu falo, gente, não vale a pena, não vale a pena, né? E gratidão por poder estar participando mais uma vez, porque eu acho que isso é eterno, né? Não, Essa gente, se depender evolução. de mim, azar de vocês, porque eu não vim a passeio e cada hora eu vou aparecer com uma coisa nova, porque eu não paro. Que bom, porque a gente precisa disso, né? Vocês estão Mediante a azarados tudo comigo, isso. ó. É uma gratidão mesmo, porque é o que a gente necessita, esse trabalho constante, esse reconhecimento e conhecimento, conhecimento interno e reconhecimento das coisas externas, onde você sabe decidir se vale a pena ou não vale a pena É. entrar no assunto e, né?
Sim. Obrigada. Imagina, obrigada a Gratidão. você. Gente, obrigado pela participação de vocês, todo o carinho de vocês, viu? Realmente, a Má tem razão, há 3 anos atrás, quando ela me conheceu, 4 anos atrás, quando ela me conheceu, eu era muito tempestiva. Eu não deixava barato nada. E hoje, olha, para eu mexer a minha energia em função de algo, realmente tem que valer muito a pena, porque senão, se eu entender que não é um processo que vai me agregar, a tendência é que eu não compre a briga ou que eu não faça aquilo, porque eu vou a favor de mim mesma, né? Não vim aqui para arrumar confusão. Eu entendi isso e demorou muito, né, para eu poder entender que eu não vim para arrumar confusão. Eu pensava que eu vim para fazer justiça, e a verdade é que eu não vim para fazer justiça. Eu vim realmente para auxiliar a minha própria evolução e a das pessoas que estão próximas a mim. E não tem outro jeito senão aprendendo a lidar com a sua própria energia, né? Então, fica aí minha dica, porque eu já tive em outros patamares, então eu sei como que a escada é dura, não é só vocês, né? Posso dar vários depoimentos, tá bom? Então, olha, beijo grande para vocês, eu vou postar para vocês a aula depois. Eu adorei fazer pelo Zoom, vou fazer sempre pelo Zoom agora, porque assim eu vejo a carinha de vocês. Combinado? Boa noite a todos. Gratidão. Beijo, fiquem com Deus. Até mais. Amém. Tchau. Tchau, boa Tchau. noite. Boa noite, Nath. Um beijo. Beijo, gente.